Olá a todos, eu sou Luiz Fernando e se você é do tipo de pessoa que não se conforma em ver uma situação ruim permanecer assim sem fazer nada para mudar, se você é o tipo de pessoa que não se conforma em ver os concorrentes fazendo manobras de mercado que façam com que os seus colaboradores ou seus colegas de trabalho percam o emprego, se você é daquele tipo de pessoa que quer fazer sua empresa ter um aumento de produtividade de 30%, 60%, até mais de 100%, então esse vídeo vai ser o início para começar a mostrar para você um conjunto de técnicas e ferramentas que nós podemos usar para mudar a sua empresa. Nós vamos começar mostrando aqui a estrutura de transformação Lean. Então, basicamente, para tornar o processo um pouco mais didático, nós vamos começar a mostrar aqui como que é o sistema Toyota de produção através de uma casa. A sua casa tem cobertura? Claro que tem. Essa cobertura é gratuita? É só um enfeite? Ou você precisa pagar por ela? Para que serve a cobertura de uma casa? Serve para proteção. Mas proteger de quê? Proteger das intempéries. Qualquer tipo de intempérie, do excesso de sol, do excesso de chuva ou de frio, de sujeira, de qualquer coisa. Então, qual seria a analogia entre o telhado ou a cobertura da sua residência com a cobertura que a sua empresa necessita? Em que momento que algum concorrente poderia fazer alguma coisa e tirar os seus clientes de você? Os meus concorrentes poderiam apresentar produtos com preços mais baixos, ou poderiam apresentar produtos com maior qualidade do que as que eu tenho, ou poderia ter um prazo de entrega mais curto do que o que a gente oferece. Então, nessa analogia, o telhado, que seria a proteção para o seu negócio, seria conseguir fazer os seus serviços ou os seus produtos com menores custos. Isso já iria atrair o cliente. Agora, se você tiver os menores custos associados a uma maior qualidade, então aí sim você vai conseguir que o cliente tenha vontade de fato de comprar os seus produtos. E se além disso você conseguir o menor lead time, que significa ter os prazos de entrega mais curtos, então quem que seria o louco que iria comprar um produto com pior qualidade, com um preço mais elevado, que levasse mais tempo para entregar de um concorrente, ao invés de comprar de você? Então, com essas três coisas acontecendo simultaneamente, você vai ter a proteção do seu negócio, independente de crises, independente de manobras que os concorrentes possam fazer, você vai sempre sobreviver no mercado. Muito bem, mantendo essa analogia do telhado, como que a gente faz para o telhado ficar na posição onde ele precisa ficar? Nós precisamos de colunas fortes que suportem as intempéries, e essas colunas aqui são duas. Uma do Just in Time é a da produtividade e a outra do Jidoka é a coluna da qualidade. Então, o que diz a coluna da produtividade? Você precisa ter o fluxo contínuo. Na hora que começa um processo, ele precisa ir diretamente até o final, acontecer de forma rápida, eficaz. Precisa ter o sistema puxado, quando você só vai reagir, só vai fazer um produto ou serviço no momento que o cliente chegar com o dinheiro e falar: estou comprando o seu produto ou serviço. Aí sim você faz. E do tempo táctil, significa que você vai se adequar ao ritmo que o mercado necessita que você trabalhe, nem mais rápido e nem mais devagar do que isso. Já na coluna da qualidade, a coluna da qualidade vai falar uma linguagem oposta
a coluna da produtividade. Enquanto na coluna da produtividade você está falando de fluxo contínuo e não para, na coluna da qualidade, quando houver uma anomalia, você precisa parar todo o processo, corrigir essa anomalia e aí sim prosseguir só fazendo coisas boas. E um outro detalhe aqui é a autonomação. A autonomação é diferente de automação. Automação é quando você chega num processo e automatiza ele, o que pode trazer um grande risco, porque um processo automático, se ele estiver fazendo produtos com problema, ele vai fazer isso em alta velocidade e aí você tem um prejuízo muito grande. Já no projeto com autonomação, isso aí vem da raiz da palavra autonomia, significa que você vai transferir um pouco da inteligência humana para o seu processo, para as suas máquinas, de maneira que elas consigam tomar pequenas decisões e fazer pequenos ajustes necessários para manter a qualidade e manter a produtividade. E quando essas alterações ultrapassarem os limites que o processo pode fazer, o processo automaticamente vai parar e vai chamar por ajuda. Então isso é a separação do trabalho humano do trabalho das máquinas. Enquanto o processo está trabalhando de forma segura, o ser humano pode sair dali e fazer uma outra coisa. Muito bem, ainda nessa analogia, os pilares precisam de um alicerce muito forte. Se o alicerce for fraco, as paredes podem começar a trincar e o teto ruir. E tudo que você investiu na sua casa pode se perder. Então, o alicerce dessa casa é feito sobre o trabalho padronizado. As pessoas têm medo de padronização. As pessoas procuram fugir disso daí. Mas o trabalho padronizado é que vai permitir que você faça o Kaizen. O Kaizen são as melhorias. E a melhoria aqui significa melhoria contínua. Você está todos os dias fazendo melhorias. Então, sem a padronização, essas melhorias vão se perder com o tempo. Elas não vão se sustentar. E sem a padronização, você também não consegue fazer o Reijunka, que é o nivelamento das atividades, das tarefas. Então, você percebe que o fator fundamental desse alicerce todo é o trabalho padronizado. Em muitas empresas, nós testemunhamos que, com o passar do tempo, 2, 3, 4 anos, às vezes quando a gente volta naquela empresa, muitas melhorias, muitos ganhos que eles já tinham experimentado se perderam por falta de padronização. Muito bem, e o terreno onde essa casa vai estar assentada precisa ser estável. Não adianta você construir uma mansão muito cara, com materiais muito caros, num lugar que está sujeito à passagem de tsunami, porque a tsunami vai passar e vai levar embora tudo que você construiu. Não adianta você construir essa casa, essa mansão, num lugar que tenha grandes terremotos, porque o terremoto pode destruir tudo que você construiu. Então essa estabilidade na nossa empresa vai ser fundamentada nos 4 M's: máquina, método, mão de obra e material. Se alguma dessas coisas for instável, se as máquinas, se a mão de obra, se a matéria-prima, se o método de trabalho for instável, você não vai conseguir prosperar com as demais ferramentas. Muito bem. E de toda essa estrutura, qual que é a parte mais importante da sua empresa? A parte mais importante da sua empresa são as pessoas. É a cultura que você vai ajudar a implementar dentro da sua empresa. Isso não tem muito a ver com a cultura do país, para as multinacionais, do país de origem da empresa. Não tem muito a ver com a cidade ou a região de onde fica a sua empresa. Mas tem muito mais a ver com a cultura que você vai implementar dentro da sua empresa. Então, cuide muito bem da parte humana da sua empresa. Ela é fundamental. Máquinas, qualquer concorrente pode comprar máquina como a sua.
Hoje você pode comprar a máquina mais eficiente do mercado, mas daqui a 6 meses vai ser a vez do seu concorrente ir lá fazer compra e ele pode comprar um equipamento que é muito melhor do que o seu. Já a cultura da empresa demora anos para você implementar. E essa é a parte mais importante, é a parte fundamental. Muito bem. Mantendo essa analogia aqui da casa que mostra sistemicamente como que tudo funciona, nós vamos agora aumentar a abrangência e pensar no Lean Transformation Framework. Isso é a estrutura de transformação Lean. Essa estrutura é uma maneira de você pensar, porque ela precisa ser adequada às necessidades da sua empresa, do seu negócio. Então, você precisa aproveitar bem as ideias e adaptá-las às suas necessidades, ok? Então, tudo aqui vai começar definindo muito claramente quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as aspirações da sua empresa e do seu cliente. Então, nós vamos determinar o que o seu cliente valoriza, o que para ele é muito importante, o que faz com que ele pague a mais para ter aquele valor que você vai oferecer. Então nós temos que entender o que é valor para o nosso cliente e quais são os propósitos também. O propósito, a grande maioria, 99,9% das empresas, sabe muito bem o que fazer e como fazer, mas elas não têm um propósito. As empresas que descobrem o propósito pela qual elas estão trabalhando, essas são aquelas que se dão muito, muito bem no mercado. São aquelas que fazem sucesso e ninguém entende por quê. Então, eu recomendo fortemente que vocês depois assistam um vídeo do Simon Sinek, chama Start with Why. Então, comece com o porquê. Existe um vídeo desse no YouTube, legendado, é fantástico, maravilhoso, onde ele descobriu padrões que grandes empresas usam para se dar bem no mercado. Isso pode revolucionar o seu departamento de vendas. Isso pode revolucionar a maneira como você vai posicionar a sua empresa. Então assiste lá no YouTube. Agora, tudo isso daqui é uma abordagem situacional. O que significa uma abordagem situacional? Significa que você vai atacar problemas na forma como eles são hoje. Daqui a um ano, se você for chegar e trabalhar de novo nesse negócio, nessa empresa, você pode fazer outras coisas. Então, qual a situação do momento e para onde que nós queremos levar? Então, as perguntas que nós vamos fazer aqui são: quais os problemas que nós estamos tentando solucionar? E aqui pode ser desde um único problema, que seja muito importante, muito urgente, como pode ser, de repente, a reestruturação de toda a sua empresa, de toda a holding, de todo um conjunto de empresas, ok? Então, mantendo essa analogia, definido o telhado, quem são as colunas? Nós vamos ter aqui duas colunas, uma que é de processo e a outra que é de capacidade. O processo tem a ver com os métodos de trabalho, as máquinas, os equipamentos que nós vamos usar para fazer o serviço ou para fazer o produto que você vai oferecer para o cliente. Então as perguntas aqui são como fazer o trabalho e como fazer para melhorar esse trabalho ao longo do tempo. E as capacidades têm a ver com a mão de obra, com a sua equipe. Então, quais são as capacidades que você já tem? E quais são as capacidades que você precisa desenvolver na sua equipe para que elas consigam fazer o melhor processo e desenvolvê-lo, melhorá-lo, para atender as necessidades do seu cliente. Muito bem, tudo isso aqui é apenas o começo, porque é uma parte onde a grande maioria das empresas enrosca é essa do meio, que vai unir tudo isso. Então, qual é o sistema de gestão que você está usando? E qual que é o comportamento que a liderança tem?
Então as perguntas aqui são: qual é o sistema de gestão ideal? E quais são os comportamentos que eu necessito que a minha liderança tenha? Como nós vamos desenvolver essa liderança para trabalhar desse jeito? Então, nesse ponto você vê que a grande maioria das empresas passa por problemas porque permite que esses problemas vivam para sempre. São problemas de estimação. Você nunca ataca até solucionar de vez o problema, mas sempre vai contornando, e 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, você chega na empresa, o problema continua lá, não foi sanado. E isso depende da liderança. E aqui nós queremos deixar claro um ponto muito importante desde o princípio. Nós nunca, dentro do Lean, vamos procurar nomes de culpados. Nunca. O que nós vamos procurar, sim, é um entendimento claro dos problemas. Os problemas precisam ser visíveis. Todo mundo tem que saber quais são os problemas mais impactantes que existem, e aí nós vamos focar a equipe para trabalhar em cima desses problemas e solucioná-los. Quando eu falo solucionar, significa solucionar de vez, de maneira que esse problema nunca mais volte. Mas para isso a gente tem que estudar quando que o problema nasce, como que ele se desenvolve, que impactos que ele causa. Então a gente tem que entender esse mecanismo de formação e de consequências dos problemas para poder priorizar. E a liderança vai ter que se adaptar a uma melhor forma de trabalho, uma melhor forma de condução das pessoas, porque nós já vimos que a mão de obra é a parte mais importante do seu negócio. E o alicerce dessa casa? O alicerce tem a ver com o pensamento, com a mentalidade atual, com a cultura atual da sua empresa. Então nós vamos ter que entender como que é a cultura atual, quais são os paradigmas que existem e qual seria a cultura ideal, e nós vamos ter que traçar um plano de ação para sair da forma como é hoje e atingir a forma ideal para fazer no futuro. Muito bem. Você percebe? Bom, a pergunta que nós vamos fazer aqui para o alicerce é qual que é a cultura atual e qual é aquela que nós queremos alcançar. Muito bem, você percebe que nessa estrutura, aquela casinha da Toyota que nós mostramos anteriormente, ela cabe todinha no pilar de processos aqui. Toda ela é o pilar de processos. Então você percebe que essa abrangência aqui é muito grande. Como eu falei, ela pode ser usada tanto para resolver um único problema, que seja importante, ou pode ser usada para você reestruturar totalmente a sua empresa, a sua holding, todo o seu sistema de negócios, envolvendo desde fornecedores, sistemas de distribuição, clientes, envolvimentos de muitas empresas, etc. Então, essa é a abrangência que nós temos no nosso trabalho. Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar então a mostrar como fazer as ferramentas que nós vamos precisar para que todo esse sistema funcione de uma maneira harmônica, onde você consiga estar desenvolvendo capacidades que consigam desenvolver processos e melhorias que vão atender o seu cliente e assim manter a fidelização dos clientes para sempre, ok? Muito bem, então nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e juntos, com muito empenho, com muita energia, com muita dedicação, nós vamos conseguir fazer a transformação que você deseja para a sua empresa.